vezes, a gente condiciona a presença de Deus àquilo que a gente sente. É por isso que às vezes a gente fala, não, o culto hoje não foi bom não, não chorei, não arrepiei, não senti nada. O que Paulo está falando é exatamente contra isso. É muito bom chorar e arrepiar. Mas o que Paulo quer que a gente entenda, o que a igreja de Roma entendesse, é que isso não condiciona a presença de Deus. Porque independente se você hoje já chorou e arrepiou, ou não sentiu nada, Deus está aqui. Porque Ele é onipresente. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável te esperando. Só que Deus é reativo. Para que você e eu alcancemos essa vontade, a gente tem que fazer essas duas coisas. Não se conformar e estar em constante processo de transformação. E eu poderia ficar o resto da noite aqui, só lembrando você. Como de forma direta e indireta, nós somos atacadas de forma muito eficaz. Para destruir, para deformar o projeto original de Deus. Sobre a minha e a sua feminilidade. O resultado disso, a mulher alcançou lugares onde ela nunca jamais imaginou. Até poucos anos atrás, nós tínhamos assentada na principal cadeira de uma nação, uma mulher. Nós tínhamos uma presidenta da república. A mulher hoje, ela não tem limites. Dos 100 maiores céus do Brasil, 20 são mulheres. Nas universidades de medicina, 70% das cadeiras são ocupadas por mulheres. E a mulher chegou em lugares nunca antes imaginados. Mas ouça isso, minha irmã. Nunca houve uma geração de mulheres tão arrebentadas de alma como a nossa. Tão adoecidas emocionalmente como a nossa. Eu estou te falando como profissional em saúde mental e como pastora que aconselha a gente há 20 anos. Nós nunca vivemos uma geração onde pessoas estão tão perdidas, mulheres perdidas, não alcançam resultado, sempre está faltando uma coisa. É a melhor no trabalho e não consegue edificar a casa. É a melhor no trabalho e não consegue mentorear os filhos. Algo está errado. A Bíblia, ela é sempre imutável, infalível, inerrante. Ela não precisa ser contextualizada, ela não precisa de jeitinho. Ela por ela dá o recado e ela transforma. O meu e o seu lugar precisa ser sempre a mesa do Pai. Estando ouvindo do Pai, conhecendo o Pai, buscando o Pai. Porque isso é para sempre. Eu não falei que o transformai-vos está no presente contínuo. Eu precisei ontem, preciso hoje, vou precisar amanhã, até Jesus voltar. E a única coisa que transforma, querida, todas as outras são condicionadas. A ciência, a autoajuda, a psicologia, enfim, os coaches, tudo é condicionado. A palavra de Deus não. Ela é geral. Ela transforma qualquer pessoa. Ela muda qualquer situação. O Evangelho é poder de Deus para apagar qualquer passado. Para transformar qualquer presente. E para te preparar para qualquer futuro. Nós vivemos a geração do atalho, querido. Nós gostamos de tudo para ontem. A gente não quer esperar nada. A gente quer fazer um curso de 3 dias e virar especialista. A gente não consegue esperar uma fila. A gente acha o fast food demorado. A gente perdeu a noção daquilo que é paciência. Tem umas que acham lindo e falam, minha paciência é desse tamanhozinho, tem paciência não. Tem outros que até eu rodo a baiana mesmo. Comigo é assim, falou, vai ouvir. Ei, minha irmã, a palavra de Deus diz, o salmista fala no Salmo 40, esperei pelo Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 11, a Bíblia nos encoraja a nos lembrar da paciência que teve Jó. Lá em Filipenses, capítulo 3, Paulo vai falar, não que eu já tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa faço aqui, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu estou avançando para aquelas que diante de mim estão. A palavra de Deus ainda vai dizer que a provação da nossa fé produz paciência. Sabe o que é ativismo? É querer fazer mais coisas do que as 24 horas do dia suporta. Pessoas ativistas estão sempre buscando fazer mais, e eu quero fazer mais, e é uma obsessão por produtividade, por resultado, que faz uma coisa que você precisa estar atenta. Mulheres com coração no ativismo, elas trocam o importante pelo urgente. Minha irmã, nem tudo que é urgente é importante. Quando você fura uma fila, por exemplo, o que você está falando é que o seu tempo é mais importante do que o tempo de quem está na fila. Porque você entra na frente como se você fosse diferente. Tem gente que acredita que é filho predileto de Deus. Minha irmã, Deus não tem filho predileto. Não
acredite nisso. A geração utilitária, ela faz com que pessoas acreditem que elas são muito melhores do que elas são. A geração utilitária faz aquilo que é útil pensando no retorno. Então a gente está sempre agradando pessoas estratégicas para obter retornos estratégicos. A geração utilitária deforma o plano de Deus, que é amar pessoas e usar coisas. Dentro da geração utilitária, nós amamos coisas e usamos pessoas. Sabe o que é pragmatismo? Nós nunca tivemos uma geração tão pragmática como a nossa. Pragmatismo é fazer o que dá certo no lugar do que é certo. Você entende que nem tudo que dá certo é certo? Às vezes dá certo furar o sinal vermelho, não tem câmera, mas não é certo. Às vezes dá certo colar na prova, mas não é certo. Às vezes aquela mentirinha funciona, ela dá certo, mas não é certo. Lá em Filipenses 3,17, Paulo vai dizer assim, ó: sede também meus imitadores, porque eu sou bom, porque há em mim tudo aquilo que é necessário. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você já teve coragem de falar isso para alguém? Ei, fulano, pode me imitar, porque aquele que eu estou imitando é perfeito. Olha para mim, porque para quem eu estou olhando, não falha não. É isso que Paulo está falando em Filipenses. Ele está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu nunca recebi um paciente no consultório que chegasse e dissesse assim, ai Sara, eu estou aqui porque o problema da minha vida sou eu. Nunca. Era sempre assim, eu estou aqui, Sara, porque o meu pai, a minha mãe, a minha tia, minha vizinha, meu vizinho, minha amiga, minha tia, minha igreja. É sempre o outro. O problema é sempre do outro. E cada época a gente arruma uma coisa nova para terceirizar. Agora é o tal do signo. Tem crente colocando a culpa em signo. Ai, eu não queria fazer isso não, mas sabe o que é? É porque eu sou de Sagitário. Ai, olha, eu não faria assim, mas você precisa me entender, né? Eu sou de Aquário. Dá vontade de falar, minha irmã, em nome de Jesus. Você está rindo de você às vezes. Porque não está raro não, crente, postar lá. Ai, meu signo. Porque é muito fácil colocar a culpa no signo, você entende isso? A geração do rótulo, ela coloca a culpa no outro, e aí eu fico confortável podendo ser eu mesma, já que a culpa é do signo, já que a culpa é da personalidade, já que a culpa é do temperamento que eu herdei, já que a culpa é do outro. Ei, minha irmã, uma mulher que senta à mesa com Cristo e é transformada por Ele, para alcançar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, entende que na salvação só existe uma posição, que é a de protagonista. Ei, minha irmã, Deus não salva telespectador. Falar em línguas é um dom, amém? Mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Sabe, não adianta muito você falar em 300 idiomas diferentes de língua e não souber segurar a língua. E não souber a hora de calar. E fala, ai, sabe o que é, pastor? É que eu sou muito sincera. Tenho medo de gente sincera, tão grande. Porque às vezes atrás de uma máscara de sinceridade, no fundo você é cruel. Se todo mundo sair por aí falando tudo que pensa, todas as verdades que acredita, a gente estoura a Terceira Guerra Mundial, minha irmã. Nós não estamos preparados para ouvir verdade, não. Agora, sabe o que é curioso? A gente quer falar a verdade, mas a gente não quer ouvir nada. A gente quer falar, teclar as verdades, tudo, mas se alguém falar, ai, me feriu. É por isso que uma mulher cheia de Deus, uma mulher que entende que ela é convidada a gerenciar suas emoções à medida que ela é transformada pelo convívio com Jesus, ela vigia o que ela fala. Porque ela entende que vida e morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come dos seus frutos. Tiago diz que aquele que controla a língua é perfeito. Se fosse fácil, minha irmã, só tinha gente perfeita por aí. É dificílimo. A língua parece que tem vida própria. Você não quer falar, ela está falando. E depois as consequências são tão duras. Você sabe por que a gente se decepciona tanto? Porque a gente tem expectativa demais. Expectativa é diferente de esperança. Expectativa é terrena. A expectativa está em coisas, em pessoas, em circunstâncias, no dinheiro. A esperança é eterna. A gente só se frustra, porque via de regra a gente tem mais expectativa do que a gente tem esperança. Eu quero te lembrar uma coisa. O Deus que nós servimos não é um Deus aposentado, numa cadeira de balanço, olhando o caos da humanidade.
Muito menos um Cristo coitadinho, morto numa cruz, ensanguentado e fracassado. Não. O que faz o cristianismo diferente de todas as outras doutrinas e religiões é exatamente isso. Se você for ao túmulo de Maomé, ele está lá. Se você for ao túmulo de Buda, você também encontrá-lo lá. Se você visitar o túmulo de Maria, ela estará lá. Kardec também está no túmulo. Confúcio também. Mas o nosso Cristo, o autor e consumador da nossa fé, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sabe, minha irmã, quando o foco está na solução e não no problema, não é que você menospreza o problema, ele está lá. Às vezes ele é grande, às vezes ele é maior do que você pode suportar, às vezes você acha que não tem forças para enfrentá-lo, às vezes você se vê perdida, às vezes ele te gera angústias terríveis. O problema está lá. Mas a diferença de quem foca na solução e não no problema é a consciência de que mesmo quando as coisas saem do seu e do meu controle, elas continuam rigorosamente debaixo do controle do Senhor. O Senhor não perdeu as rédeas da história. Ele sabe para onde guia a humanidade. Ele sabe aquilo que Ele está fazendo. O problema é que Ele nunca te prometeu um voo tranquilo, apesar de ter te prometido um pouso seguro.